Queridos amigos, que a paz de Jesus esteja no coração de cada um de nós. Desejo a todos um dia feliz, de compreensão, para que possamos sentir a presença dos amigos espirituais a nos auxiliar, a nos mantermos em equilíbrio, para que o Evangelho seja o bálsamo para todos nós. Nós hoje vamos dar continuidade lendo a parábola dos talentos. O Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora do seu país, chamou seus servidores e lhe entregou seus bens. Depois de dar 5 talentos dois a outro e um a outro, a cada um segundo a sua capacidade, partiu imediatamente. Então, o que recebera 5 talentos foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou 5 outros. O que recebera 2 ganhou, do mesmo modo, outros tantos. Mas o que apenas receberam um, cavou um buraco na terra e aí escondeu o dinheiro de seu amo. Passado longo tempo, o amo daqueles servidores voltou e os chamou a contas. Veio o que recebera 5 talentos e lhe apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, aqui estão além desses mais 5 que ganhei. Respondeu-lhe o amo: servidor bom e fiel, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te em muitas outras. Compartilhe a alegria do teu senhor. O que recebera 2 talentos, apresentou-se ao seu turno e lhe disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, aqui estão, além desses 2 outros que ganhei. O amo lhe respondeu: bom e fiel servidor, pois que fostes fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilhe da alegria do teu senhor. Veio em seguida o que recebeu apenas 1 talento e disse: Senhor, sei que é um homem severo, que ceifas onde não semeastes e colhes de onde nada pusestes. Por isso, como te temia, escondi o teu talento na terra. Aqui o tens, restitui o que te pertence. O homem, porém, lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifo onde não semeei e que colho onde nada pus, devias pôr o meu talento nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Tirem-lhe, pois, o talento que está com ele e dê-mo aos que têm 10 talentos, porquanto dar-se-á a todos o que já têm, e esses ficarão acumulados de bens. Quanto àquele que nada tem, tirar-se-lhe-á mesmo o que pareça ter, e seja esse servidor lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Queridos amigos, levemos o nosso pensamento até Jesus, para que possamos compreender esse momento em que estamos vivendo para aprender a multiplicar tudo aquilo que Deus tem nos concedido. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Senhor Jesus, que a bênção do seu Evangelho amplie o nosso olhar para tudo que temos recebido e que as bênçãos divinas do seu amor
construa em nós o desejo de amar e de servir. Que assim seja. Meus queridos amigos, nós precisamos interpretar com muito cuidado esta parábola para que nós venhamos a compreender o que ela tem, o que ela significa para nós. É preciso que a gente compreenda o valor do trabalho, o valor de tudo isso que Jesus tem nos dado. Então, nós vamos ver que a parábola, Jesus utiliza de um processo pedagógico de contar uma história, mas não é uma história fictícia. Ele cria momentos para que aquelas pessoas que estavam com ele pudessem compreender a oportunidade que Deus tem nos concedido. E nós perguntamos, quem é esse Senhor? É o Senhor da terra, é Deus que tem nos dado a oportunidade de desenvolver todos os talentos que Ele tem nos dado. E Ele apresenta 3 servos, com situações diferentes, cada um com a sua capacidade. E Ele confia para eles alguns bens, que são os bens que Deus confia a cada um de nós, a título de empréstimo. Nós sabemos que tudo que nós temos é a título de empréstimo para que a gente possa multiplicar. E nós vamos ver que cada dia nós estamos participando com novas oportunidades. E então, essa parábola vai mexer muito conosco, porque o primeiro servo, ele transmitiu dinheiro, ele deu o poder, ele deu o conforto, ele deu a habilidade e ao prestígio. Esses são os talentos que ele multiplicou, que ele recebeu, e ele pôde compreender isto e multiplicar. O segundo, ele concedeu a inteligência e a autoridade, para que eles pudessem também multiplicar. Todos nós recebemos o talento da inteligência. O talento da inteligência amplia a nossa capacidade de enxergar as questões que estão à nossa volta. E o terceiro? O que nós achamos? Qual que é o talento que ele entregou? O terceiro, ele entregou a doutrina espírita, o conhecimento espírita para nós. E nós, com medo, ou com a vigilância, ou com a nossa indiferença, o que nós fizemos? Enterramos todo esse conhecimento em nossa vida. E nós vamos ver que a parábola nos leva a interpretar que depois de longo tempo que teve os servos, que somos nós, tivemos a um momento de refletir, porque nós teríamos que prestar conta ao Senhor. Então, aqueles servos, servidores, assustados, compareceram diante do Senhor para as contas necessárias. Quem que é o Senhor? Deus, nosso Pai. Nós teremos que prestar conta de tudo o que nós temos recebido. E o primeiro, então, o que ele falou? Cometi muitos disparates e não consegui realizar-te a vontade que determina o bem para todos os teus súditos. Ele recebeu o dinheiro, o poder, o conforto, a habilidade e o prestígio. Esses são os talentos que muitos de nós recebemos a oportunidade de multiplicar. Mas ele diz, com 5 talentos que me puseste na mão, comecei a cultivar, pelo menos com pequeninos resultados, mas outros 5 eu consegui. Com o dinheiro, eu posso ampliar o trabalho, eu posso oferecer trabalho, eu posso auxiliar aqueles que estão desempregados, eu posso dar emprego. Com o poder, nós vamos ver com a inteligência, o poder, o dinheiro, nós conseguimos auxiliar. A inteligência é um grande recurso
e o dinheiro auxilia no progresso. Nós precisamos entender que tanto o trabalho quanto o progresso e mesmo a amizade que nós conseguimos amealhar são frutos do nosso esforço. No conforto, eu posso conseguir a amizade. Na habilidade, no prestígio, eu consigo manter a minha esperança e a gratidão num plano diferente de expansão. Em alguns dos companheiros que ficaram no mundo. E aí ele mostra quando ele no mundo, porque ele estava de volta junto ao céu, ao Pai, nós também voltaremos. Nós também teremos que dar testemunho quais são os talentos que nós multiplicamos. E aí ele diz: perdoe-me, ó divino amigo, se não pude fazer mais. Ele reconhece que ele até podia ter feito, mas o esforço que ele lhe concedeu pela sua condição evolutiva foi aquilo. E aí o que Deus, o Senhor, falou para ele? Bem está, servo fiel, pois não errastes por intenção. Ele não teve interesse pessoal. A intenção foi de multiplicar, foi de abrir campos de trabalho para o outro. Volta ao campo terrestre e reinicia a obra interrompida, renascendo sob o amparo das afeições que ajuntastes. Então, é isso. É uma interpretação que nós precisamos buscar, porque nós estamos aqui na Terra não para ficarmos inoperantes, mas reiniciar, renascer em esperança, para que tudo aquilo que nós não conseguimos fazer na outra reencarnação, nós podemos fazer nessa. Renascer em esperança, renascer dando amparo, renascer levantando os caídos com a nossa palavra, com o nosso amor, com as nossas atitudes. E qual foi a posição do segundo? Vamos lembrar o que o segundo recebeu. Ele recebeu os 5 talentos, que ele recebeu 2 talentos, e aí nós vamos ver que cada talento teve uma função. E ele, então, nós podemos ver que ele recebe, né, de uma forma que ele compreendeu o que é que ele podia demonstrar. Então, o segundo concedeu a inteligência e a autoridade. Então, a inteligência, ela vai me ampliar a minha possibilidade de conquista, de avançar, porque a inteligência está ligada à lei do progresso. E quando eu sou inteligente, eu posso usar da autoridade moral para que eu possa desenvolver algo. Então, ele diz: bem, servo fiel. Nós vamos ver o que ele diz, o que ele recebe, como ele olha, como Deus olha. Senhor, digna-te desculpar-me a incapacidade. A humildade está presente. E aí, muitas vezes, nós também não temos como compreender tudo aquilo que nós viemos fazer aqui. Mas o que ele fez? Mesmo com as dificuldades, ele consegue, aqueles 2 valores que ele recebeu, ele consegue expandir e oferecer cultura, que vem do papel da inteligência, e ele traz também o legado da experiência, que a experiência ela vai fazer com que as vivências sejam para nós edificadas no nosso pensamento. E ele pode perceber que quando esse benfeitor ou o pai olha o esforço dele, e ele então diz, né, que que ele estava satisfeito, porque cada um de nós realizamos e resolvemos as questões de acordo com o nosso esforço, de acordo com a nossa vontade. E aí o terceiro que recebeu um talento. Um talento. E o talento que ele recebeu foi o maior de todos, que foi o conhecimento da doutrina espírita. E hoje eu pergunto para você, querido irmão, como você tem feito com esse talento? Então ele diz: Senhor, devolvo-te o conhecimento espírita
intocado e puro, qual recebi de tua bondade, da sua magnitude. O conhecimento espírita é a luz, Senhor. E com ele aprendi que a tua lei é dura demais, porque a doutrina espírita nos mostra que a lei de Deus está na minha consciência, mas, porém, Deus não me julga. Deus me concede uma nova oportunidade. E ele, então, com aquela lâmpada divina na sua mão, com todas as possibilidades, ele se mergulha naqueles pesadelos que têm nos envolvido, da indiferença, da inveja, dos ciúmes, porque ele fala que Deus era severo, que o servo era severo. Como empregar, então, todo o clarão da verdade sem ferir ou incomodar o outro? Esse é o pensamento do espírito inoperante que ainda não compreenderam o que seja renascer para a verdade. E nós sabemos que muitas vezes nós nos desculpamos porque nós dizemos que a verdade é um problema, porque a verdade fere. A verdade fere quando a palavra está revestida de superioridade. Então, o credor, né, que percebe que aquela oportunidade que ele estava perdendo, que era o tesouro, que Deus, o Pai, fala? Servo infiel, não existe para a tua negligência outra alternativa, senão a de recomeçares toda a tua obra pelos mais obscuros entraves do princípio. E é o que nós vamos fazer. Nós vamos chorar, nós vamos reclamar, porque ainda não compreendemos que nós estamos enterrando os nossos talentos, enterrando toda essa oportunidade que Deus tem nos dado. Então, há sempre um talento de luz acessível a todos. E nós, como espíritas, temos medo e responsabilidade, escondemos atrás desses escudos. Então, nós vamos ver que a lei de misericórdia e justiça, ela é para todos nós. E nós precisamos sentir quanto temos sido beneficiados pela misericórdia, pelo amor, pelo esse influxo divino. Amigos, não enterre o seu talento. Sejamos multiplicadores do bem. A doutrina espírita é luz em nossa vida. E que Deus, nosso Pai, nos conduza de uma forma que eu possa ter reflexão, ser mais atento, mais coerente com todo esse talento que Deus tem nos dado. Agradecemos a Jesus por este momento do Evangelho, pedindo aos espíritos amigos que nos envolvam nesta hora do passe, para que nós tenhamos mais mansuetude, compreensão, e que possamos, Senhor, nos sentirmos agraciados com este amparo que há de nos fortalecer para vencer a nós mesmos. Jesus, médico de nossas almas, fluidifica as nossas águas, transformando-as em medicamento, e que a paz augusta do seu Evangelho estimule-nos cada vez mais. Obrigada, Senhor, muito obrigado. Amigos queridos, recebo o abraço do Grupo Espírita Esperança e Caridade. Que Deus nos abençoe e que Jesus possa estar conosco nas vibrações do Colégio Allan Kardec que enviamos até você. Que assim seja.